Capítulo 21. Gorduras. Parte 1. Manteiga. Reforma progressiva. Seja progressiva a reforma alimentar. Sejam as pessoas ensinadas a preparar o alimento sem uso de leite ou manteiga. Diga-se-lhes que breve virá o tempo em que não haverá segurança no uso de ovos, leite, creme ou manteiga, por motivo de as doenças nos animais estarem aumentando na mesma proporção do aumento da impiedade entre os homens. Aproxima-se o tempo em que, por motivo da iniquidade da raça caída, toda a criação animal gemerá com as doenças que amaldiçoam a nossa terra. Deus concederá ao seu povo habilidade e tato para preparar alimento saudável sem uso dessas coisas. Rejeite o nosso povo toda receita insalubre. A manteiga é menos nociva quando comida no pão do que empregada na cozinha, mas, em regra, melhor é dispensá-la inteiramente. Substituir por azeitonas, nata, nozes e comidas saudáveis. As azeitonas podem ser preparadas de modo tal que sejam comidas com bons resultados em cada refeição. O proveito visado com o uso da manteiga pode ser obtido substituindo-a por azeitonas devidamente preparadas. O óleo das azeitonas corrige a constipação e, para os tuberculosos e os que sofrem de inflamação e irritação do estômago, ela é melhor do que qualquer medicamento. Como alimento, é melhor do que qualquer gordura de segunda mão, de origem animal. Quando devidamente preparadas, as azeitonas, como as nozes, substituem a manteiga e as comidas de carne. O azeite comido na oliva é muito preferível à gordura animal. Atua como laxativo. Seu uso se verificará benéfico aos tuberculosos, sendo também medicinal para o estômago inflamado, irritado. A indústria de alimentos saudáveis está em necessidade de meios e da ativa cooperação de nosso povo, para que efetue a obra que deve realizar. Seu desígnio é fornecer ao povo o alimento que tome o lugar da carne, e também leite e manteiga, os quais, devido a doenças do gado, estão se tornando mais e mais objetáveis. Não o melhor para as crianças. Tem-se permitido que as crianças comam carne, condimentos, manteiga, queijo, carne de porco, pastelarias e temperos em geral. Também se lhes permite comer irregularmente e entre as refeições alimentos não saudáveis. Estas coisas realizam a sua obra de desarranjar o estômago, excitando os nervos à ação fora do natural e debilitam o intelecto. Não compreende os pais que estão semeando a semente que produzirá enfermidade e morte. O uso à vontade prejudica a digestão. Não se deve pôr manteiga à mesa, porque se assim fizer, alguns delas se servirão à vontade, o que prejudicará a digestão. O irmão, porém, poderia ocasionalmente usar um pouco de manteiga no pão frio, caso isto torne o alimento mais apetecível. Isto lhe faria muito menos mal do que limitar-se ao preparo de alimentos que não são saborosos. Quando não se pode obter a manteiga mais pura? Não como senão 2 refeições por dia, e sigo ainda a luz que me foi comunicada há 35 anos atrás. Não como carne. Quanto a mim, assentei a questão da manteiga. Não a uso. Esta questão deve ser facilmente assentada em todo lugar onde não se possa conseguir o artigo mais puro. Temos 2 boas vacas de leite, uma Jersey e uma holandesa. Usamos nata e todos estamos satisfeitos com isto. Não deve ser classificada como alimento cárneo. Leite, ovos e manteiga não devem ser classificados como alimentos cárneos. Em alguns casos, o uso dos ovos é benéfico. Não chegou o tempo de dizer que o uso de leite e ovos devem ser de todo rejeitados. Há famílias pobres cuja alimentação consiste grandemente em pão e leite. Tem pouca fruta e não se pode permitir comprar os alimentos substitutos da carne. No ensino da reforma de saúde, como em toda outra obra evangélica, temos de ir ao encontro do povo onde este se encontra. Até que lhes possamos ensinar a preparar alimentos, segundo a reforma de saúde, apetitosos e nutritivos, ao mesmo tempo que pouco dispendiosos, não estamos na liberdade de apresentar as mais avançadas proposições quanto ao regime da reforma de saúde. Permitir que os outros tenham suas convicções. Devemos lembrar que há demasiados tipos de mentalidades no mundo,
e não podemos esperar que cada um veja exatamente como nós em todas as questões de alimentação. As mentes não seguem exatamente a mesma direção. Eu não como manteiga, mas há membros de minha família que o fazem. Ela não é posta em minha mesa, mas não molesto alguns membros de minha família que preferem comê-la ocasionalmente. Muitos de nossos irmãos conscienciosos têm manteiga à mesa, e não me sinto na obrigação de forçá-los a proceder contrariamente. Estas coisas nunca devem causar perturbação entre os irmãos. Não posso ver a necessidade de manteiga onde há abundância de frutas e de nata esterilizada. Os que amam e servem a Deus devem ser deixados a seguir suas próprias convicções. Talvez nós não nos sintamos justificados procedendo como eles, mas não devemos permitir que a diferença de opiniões criem desuniões. Não posso deixar de ver que vos estáis esforçando da melhor maneira para viver segundo os princípios da reforma de saúde. Cuidai quanto à economia em tudo, mas não vos priveis do regime alimentar que o organismo requer. Quanto aos alimentos de nozes, muitos há que os não podem ingerir. Se o vosso marido gosta de manteiga, deixai-o comê-la, até que se convença de que isto não é o melhor para a sua saúde. Cautela nos extremos. Há perigo de que, ao apresentar os princípios da reforma de saúde, alguns estejam a favor de introduzir mudanças que seriam mais nocivas que benéficas. A reforma de saúde não deve ser recomendada de maneira radical. Nas condições presentes, não podemos dizer que leite, ovos e manteiga devam ser de todo rejeitados. Devemos ser cautelosos em não fazer inovações, porque sob a influência de ensinos extremados, há almas conscienciosas que certamente irão a extremos. Sua aparência física prejudicará a causa da reforma de saúde, pois poucos sabem como substituir devidamente os alimentos que rejeitam. Posto que se tem advertido contra o perigo de contrair enfermidades pelo uso de manteiga e contra os males provenientes do uso abundante de ovos por parte das crianças, não devemos considerar violação do princípio usar ovos de galinhas bem tratadas e convenientemente alimentadas. Os ovos contêm propriedades que são agentes medicinais neutralizantes de certos venenos. Abstendo-se de leite, ovos e manteiga, alguns deixaram de prover ao organismo o alimento necessário e, em consequência, se enfraqueceram e incapacitaram para o trabalho. Destarte, a reforma de saúde perde o seu prestígio. A obra que temos procurado erigir solidamente confunde-se com coisas estranhas que Deus não exigiu, e as energias da Igreja se paralisam. Mas Deus intervirá para evitar os resultados de ideias tão extremadas. O Evangelho tem por alvo harmonizar a raça pecaminosa. O seu fim é levar ricos e pobres conjuntamente aos pés de Jesus. Dizem os pobres quando lhes é apresentada a reforma de saúde: que comeremos nós? Não nos é possível adquirir os substitutos da carne. Quando prego o Evangelho aos pobres, sou instruída a dizer-lhes que comam a comida que é mais nutritiva. Não lhes posso dizer: vocês não devem comer ovos ou leite ou nata. Não devem usar manteiga no preparo do alimento. O Evangelho deve ser pregado aos pobres, e não chegou ainda o tempo de prescrever o regime mais rigoroso. Deus guiará. Desejo dizer, porém, que ao chegar o tempo em que não é mais seguro usar leite, nata, manteiga e ovos, Deus o revelará. Não se devem advogar extremos na reforma de saúde. A questão de usar leite, manteiga e ovos resolverá seu próprio problema. Atualmente, não nos preocupamos nesse sentido. Seja a vossa moderação conhecida a todos os homens. Parte 2. Banha e gordura. Muitos não acham ser isto questão de dever, daí não procuram preparar devidamente a comida. Esse preparo pode ser feito de maneira simples, saudável e fácil, sem emprego de banha, manteiga ou alimentos cárneos. A habilidade deve aliar-se à simplicidade. Para isto fazer, as mulheres devem ler e então pôr pacientemente em prática aquilo que leem. Frutas, cereais e verduras, preparados de maneira simples, livres de especiarias e gordura animal de qualquer espécie, fazem com leite ou nata o mais saudável regime dietético. A comida deve ser preparada com simplicidade, todavia de maneira a se tornar apetecível. A irmã deve evitar a gordura. Ela prejudica qualquer espécie de prato que prepareis.
Muita mãe põe a mesa de maneira que se torna uma cilada para a família. Alimentos cárneos, manteiga, queijo, rica pastelaria, alimentos requintados e condimentados são usados livremente por velhos e jovens. Esses artigos fazem sua obra em perturbar o estômago, excitando os nervos e enfraquecendo o intelecto. Os órgãos produtores do sangue não podem converter esses artigos em bom sangue. A gordura cozida com o alimento torna-o de digestão difícil. Não julgamos que batata frita seja saudável, pois há mais ou menos gordura ou manteiga em seu preparo. Boas batatas assadas ou cozidas, servidas com nata e um pouquinho de sal, são as mais saudáveis. As sobras das batatas inglesas e batatas doces são preparadas com um pouco de nata e sal e tornadas a assar e não fritar. São excelentes. Que todos quantos se sentam à vossa mesa vejam sobre ela comida bem cozida, saudável, saborosa. Sede muito cuidadoso com o que comeis e bebeis, irmão, de maneira que não continueis a ter um corpo doentio. Comei regularmente e só comida isenta de gordura. Um regime simples, livre de especiarias e carnes e gordura animal de qualquer espécie, demonstrar-vos-ia um benefício e pouparei a vossa esposa muito sofrimento, desgosto e desânimo. Cereais e frutas preparados sem gordura e no estado mais natural possível devem ser o alimento para as mesas de todos os que professam estar se preparando para a trasladação ao céu. Parte 3. Leite e nata. Parte de um regime nutritivo e saboroso. Deus forneceu ao homem abundantes meios para a satisfação de um apetite não pervertido. Estendeu diante dele os produtos da terra, bela variedade de alimentos agradáveis ao paladar e nutritivos para o organismo. Dessas coisas, nosso benévolo Pai Celeste diz que podemos comer livremente. Frutas, cereais e verduras, preparados de maneira simples, livres de especiarias e gordura animal de qualquer espécie, fazem com leite ou nata o mais saudável regime dietético. Comunicam nutrição ao corpo e dão poder de resistência e um vigor de intelecto não produzidos por um regime estimulante. Cumpre preparar o alimento de modo a não ser só apetitoso, como substancial. Não se deve subtrair ao corpo o que ele necessita. Eu uso sal e sempre o usei, porque o sal, em vez de produzir efeito deletério, é realmente essencial para o sangue. Os vegetais devem tornar-se saborosos com um pouco de leite, nata ou algo equivalente. Abstendo-se de leite, ovos e manteiga, alguns deixaram de prover ao organismo o alimento necessário e, em consequência, se enfraqueceram e incapacitaram para o trabalho. Destarte, a reforma de saúde perde o seu prestígio. Tempo virá em que talvez tenhamos que deixar alguns dos artigos de que se compõe o nosso atual regime, tais como leite, nata e ovos, mas não é necessário provocar perplexidades para nós mesmos com restrições exageradas e prematuras. Esperai até que as circunstâncias o exijam e o Senhor prepare o caminho para isso. O perigo do leite duvidoso. Leite, ovos e manteiga não devem ser classificados como alimento cárneo. Em alguns casos, o uso de ovos é proveitoso. Não chegou ainda o tempo de dizer que deva ser inteiramente abandonado o uso de leite e ovos. Famílias pobres existem, cuja alimentação consiste grandemente em pão e leite. Usam pouca fruta e não podem comprar alimentos como as nozes. No ensino da reforma do regime alimentar, como em todo outro ramo do Evangelho, devemos considerar as pessoas em sua verdadeira situação. Até que possamos ensiná-las a prepararem alimento saudável, que seja apetitoso, nutritivo e ao mesmo tempo econômico, não temos a liberdade de apresentar-lhes as sugestões mais avançadas referentes à reforma alimentar. Seja progressiva a reforma alimentar. Sejam as pessoas ensinadas a preparar o alimento sem uso de leite ou manteiga. Diga-se-lhes que breve virá o tempo em que não haverá segurança no uso de ovos, leite, creme ou manteiga, por motivo de as doenças nos animais estarem aumentando na mesma proporção do aumento da impiedade entre os homens. Aproxima-se o tempo em que, por motivo da iniquidade da raça caída, toda a criação animal gemerá com as doenças que amaldiçoam a nossa terra.
Temos usado sempre um pouco de leite e algum açúcar. Isto nunca condenamos, seja em nossos escritos, seja nas pregações. Cremos que o gado ficará tão doente que essas coisas ainda serão rejeitadas. Mas ainda não chegou o tempo de abolir de nossa mesa inteiramente o açúcar e o leite. Os animais de que se obtém o leite nem sempre são sãos. Podem estar doentes. Uma vaca pode estar aparentemente boa de manhã e morrer antes da noite. Então, ela já estava enferma pela manhã e seu leite estava contaminado, e vós não sabieis. A criação animal está enferma. A luz que me foi comunicada é que não tardará muito a que tenhamos de abandonar alimentos animais. Mesmo o leite terá de ser deixado. As doenças estão se acumulando rapidamente. A maldição de Deus está sobre a terra, porque o homem a amaldiçoou. Esterilização do leite. O leite que se usa deve ser perfeitamente esterilizado. Com esta precaução, há menos perigo de contrair doenças por seu uso. Pode vir o tempo em que não seja seguro usar leite. Se, porém, as vacas são sadias e o leite cabalmente fervido, não há necessidade de criar antecipadamente um tempo de angústia. Substituto para a manteiga. Faço apenas 2 refeições por dia e sigo ainda a luz que me foi comunicada há 35 anos atrás. Não uso carne. Quanto a mim mesma, assentei a questão da manteiga. Não a uso. Esta questão devia ser facilmente assentada em todo lugar em que não se pode encontrar o artigo mais puro. Temos boas vacas leiteiras, uma Jersey e uma holandesa. Usamos nata e todos ficam satisfeitos com isto. Não posso ver a necessidade de manteiga onde há abundância de frutas e nata esterilizada. Não pomos manteiga à mesa. Nossas verduras são geralmente preparadas com leite ou nata e feitas de maneira muito saborosa. Achamos que uma moderada porção de leite de uma vaca sã não é objetável. Não é o melhor o regime mais estrito. Temos de ser postos em contato com as massas. Fosse-lhes ensinada a reforma de saúde em sua forma mais extrema e causaria dano. Pedimos-lhes que deixem de comer carne e tomar café e chá. Isto é bom. Mas dizem alguns que também o leite deve ser abandonado. Isto é um assunto a ser tratado cuidadosamente. Famílias pobres há cujo regime alimentar consiste em pão e leite, e se o podem obter, um pouco de fruta. Toda alimentação cárnea deve ser abandonada, mas as verduras devem ser preparadas de modo apetitoso, com um pouco de leite ou de nata, ou alguma coisa equivalente. Dizem os pobres ao ser-lhes apresentada a reforma de saúde: que havemos de comer? Não nos podemos permitir comprar os substitutos da carne. Quando prego o evangelho aos pobres, sou instruída a dizer-lhes que comam os alimentos mais nutritivos. Não lhes posso dizer: não comam ovos, ou leite ou nata. Vocês não devem usar manteiga no preparo do alimento. O evangelho deve ser pregado aos pobres e ainda não veio o tempo de prescrever o mais estrito regime dietético. Virá o tempo em que teremos de rejeitar alguns dos artigos de alimentação que agora usamos, tais como o leite e a nata e os ovos, mas minha mensagem é que os irmãos precisam não se meter num tempo de angústia antecipado, afligindo-se assim com a morte. Esperem até que o Senhor prepare o caminho em sua frente. Asseguro-vos que vossas ideias quanto ao regime para os doentes não é aconselhável. A mudança é demasiado grande. Se bem que eu rejeitasse a carne como nociva, pode ser usada alguma coisa menos objetável, e isto se encontra nos ovos. Não excluais o leite da mesa, nem proibais que ele seja usado no preparo de alimentos. Deve ser procurado leite de vacas sãs e deve ser esterilizado. Virá o tempo em que o leite não poderá ser usado tão livremente como agora, mas o presente não é o tempo de rejeitá-lo. Desejo dizer, porém, que quando vier o tempo em que não é mais garantido usar leite, nata, manteiga e ovos, Deus o revelará. Nenhum extremos devem ser advogados na reforma de saúde. A questão de usar leite, manteiga e ovos resolverá seu próprio problema. Por enquanto, não temos nenhuma preocupação a esse respeito. Seja a vossa moderação notória a todos os homens. Deus proverá. Vemos que o gado está ficando grandemente atacado de doenças. A própria terra está corrompida,
e sabemos que virá o tempo em que não será o melhor usar leite e ovos. Esse tempo, todavia, ainda não chegou. Sabemos que quando ele vier, o Senhor proverá. Perguntam, e isto significa muito para as pessoas interessadas: porá Deus uma mesa no deserto? Acho que a resposta pode ser dada. Sim, Deus proverá alimento para seu povo. Em todas as partes do mundo serão tomadas providências para substituir leite e ovos. E o Senhor nos fará saber quando chegar o tempo de abandonar esses artigos. Ele deseja que todos sintam que possuem um benévolo Pai Celeste que os instruirá em tudo. O Senhor dará a seu povo em todas as partes do mundo arte e habilidade no regime alimentar, ensinando-lhes a maneira de usar para sustento os produtos da terra. Parte 4. Azeitonas e azeite de oliva. Quando devidamente preparadas, as azeitonas, como as nozes, substituem a manteiga e as comidas de carne. O azeite comido na oliva é muito preferível à gordura animal. Atua como laxativo. Seu uso se verificará benéfico aos tuberculosos, sendo também medicinal para um estômago inflamado e irritado. As azeitonas podem ser preparadas de modo tal que sejam comidas com bons resultados em cada refeição. O proveito visado com o uso da manteiga pode ser obtido substituindo-a por azeitonas devidamente preparadas. O óleo das azeitonas corrige a constipação e para os tuberculosos e os que sofrem de inflamação e irritação do estômago, ela é melhor do que qualquer medicamento. Como alimento, é melhor do que qualquer gordura de segunda mão, de origem animal. O óleo de oliva é um remédio para a prisão de ventre e doença dos rins.